Você senta na cadeira. A mesa está perfeitamente limpa. A tela do computador brilha na sua frente. Você respira fundo para finalmente começar aquele projeto importante. E então, você nota que a caneta está torta. Você alinha a caneta com a beirada do caderno. O café parece um pouco frio demais. Você levanta para esquentar o café de novo no micro-ondas. No caminho você percebe que a louça da pia precisa ser lavada. Você lava a louça com uma dedicação extrema. Você volta para a mesa com o café fervendo e a mente supostamente limpa. Mas aí vem o pensamento de que você precisa pesquisar só mais uma coisinha. Só uma referência rápida na internet para garantir que está no caminho certo. Meia hora depois, você está rodando o feed do celular com o olhar vidrado. Você diz para si mesmo que está apenas buscando inspiração. Você adora dizer em entrevistas de emprego que tem um padrão de qualidade muito alto. Que o seu maior defeito é ser perfeccionista. Que não aceita entregar nada que seja menos do que brilhante. Mas a verdade por trás desse comportamento é muito mais sombria do que isso. Seu cérebro está mentindo descaradamente para você. Esse cuidado extremo não é uma virtude sua. Não tem absolutamente nada a ver com buscar a excelência. É sobre estar morrendo de medo. A psicologia moderna tem uma lente cruel, mas muito libertadora sobre isso. O perfeccionismo não é o seu talento brilhando no escuro. Ele é um mecanismo de defesa pesado, invisível e exaustivo. Quando você tenta fazer tudo de forma impecável, você está, na verdade, forjando uma armadura. Uma armadura pesada e brilhante para se proteger do julgamento das outras pessoas. E principalmente, para se proteger do seu próprio chicote interno. Pensa bem sobre a lógica silenciosa por trás disso. Se você nunca termina um projeto, ninguém pode apontar o dedo e rir do seu trabalho. Se o momento ideal nunca chega, você simplesmente nunca falha de verdade na arena. E o seu cérebro primitivo odeia falhar mais do que qualquer outra coisa. Ele foi desenhado por milhões de anos de evolução para garantir a sua sobrevivência. Na época das cavernas, falhar significava ser apontado como fraco. Ser apontado como fraco significava ser expulso do seu grupo. E ser expulso da tribo significava virar jantar de um dente de sabre. Roge, você não foge de predadores na selva, mas a sua amígdala não sabe disso. A amígdala é aquele alarme de incêndio biológico que mora no meio da sua cabeça. Ela interpreta a crítica do seu chefe ou o riso de um conhecido como uma ameaça de morte. Para o seu cérebro primitivo, entregar um trabalho nota 6 é um risco letal de exclusão social. Ele gasta uma energia absurda lidando com o fantasma da dor da rejeição. Então, ele escolhe o caminho mais seguro e covarde possível. Ele prefere o conforto quentinho e paralisante do quase pronto. E para você não se sentir mal com isso, ele cria a armadilha mais inteligente da mente humana. A ilusão sedutora do preparo infinito. Puxa pela memória e lembra como era na sua época de escola. Você ganhava uma estrelinha dourada ou um 10 em vermelho quando não errava nenhuma questão. Os adultos ao seu redor elogiavam o seu resultado perfeito. Eles raramente elogiavam o seu esforço ou a sua coragem de tentar algo difícil. Você aprendeu muito cedo, de forma inconsciente, que o amor e a validação dependem de não cometer erros. Você atrelou o seu valor como ser humano ao resultado do que você produz. Você cresceu e virou adulto. Mas aquela criança assustada, viciada na estrelinha dourada, ainda está dirigindo a sua vida. E isso cria um ciclo químico terrivelmente viciante na sua rotina. Funciona assim. Você compra mais um curso caro na internet. Você assiste a mais um tutorial de 3 horas no YouTube. Você organiza as pastas do seu computador por cor, data e ordem alfabética. Você compra um planner novo e preenche com canetas coloridas. Tudo isso parece trabalho duro, não parece? Dá uma sensação incrível de produtividade. Mas isso é só um truque para enganar o seu sistema de recompensa. Toda vez que você planeja fazer algo grande, o seu cérebro libera dopamina. A dopamina é o famoso neurotransmissor do prazer e da motivação. Ela te dá a falsa e deliciosa sensação de que você está avançando a passos largos rumo ao sucesso. Mas a realidade nua e crua é diferente. Você está apenas andando em círculos, gastando sola de sapato no exato mesmo lugar. É o que os cientistas cognitivos chamam de paralisia por análise. O excesso de informação trava o seu motor de ação. A sua memória de trabalho fica tão sobrecarregada com microdetalhes que o seu corpo entra em modo de congelamento. Você pensa em 1000 variáveis, cenários e catástrofes ao mesmo tempo.
O peso dessa montanha de expectativas esmaga a sua vontade de dar o primeiro passo, e os meses vão escorrendo pelos seus dedos, enquanto você apenas ajusta os ponteiros do relógio, esperando a hora certa. Mas aqui está a grande virada que quase ninguém tem coragem de te contar, e que vai mudar o jeito que você enxerga o seu trabalho a partir de hoje. O perfeccionismo é só a procrastinação vestindo terno e gravata. É a preguiça usando palavras difíceis e bonitas para parecer genial. A gente consome a vida achando que o mundo real premia a perfeição absoluta. Mas o mundo real premia o movimento constante. O mundo é dominado por quem bota as coisas na rua. Existe um experimento clássico na psicologia que ilustra isso perfeitamente. Aconteceu numa aula de cerâmica, numa universidade. O professor dividiu a turma no meio, em 2 grupos. O grupo A foi avisado que seria avaliado apenas pela quantidade de potes que fizesse. 50 quilos de potes garantiriam 10 O. Grupo B foi avisado que seria avaliado apenas pela qualidade de um único pote perfeito. Bastava entregar um pote desde que fosse impecável. Sabe o que aconteceu no final daquele semestre? Os melhores potes, os mais bonitos, os mais detalhados e bem acabados, vieram do grupo A ou grupo da quantidade. Acontece que, enquanto o grupo B ficava semanas teorizando sobre a argila perfeita e o formato ideal, o grupo A estava botando a mão na massa suja. Eles erraram dezenas, centenas de vezes. Eles fizeram potes tortos, potes rachados, potes horríveis. Mas a cada tentativa desastrosa, eles ajustavam a técnica. Eles sentiam o peso da argila. A repetição bruta construiu a verdadeira excelência. Enquanto o imperfeito avança e melhora no campo de batalha, o perfeccionista continua no sofá escolhendo a fonte do título do documento. Fazer um trabalho ruim é o único caminho biológico existente para fazer um trabalho bom. Aceita isso de uma vez por todas. O seu primeiro passo sempre vai ser feio. Sempre vai ser doloroso e desajeitado. O seu primeiro vídeo na internet vai dar muita vergonha alheia. O seu primeiro texto vai ter vírgula no lugar errado e ser ignorado. A sua primeira corrida no parque vai te deixar sem ar e com dor na canela em 5 minutos. A sua mente vaidosa grita, porque ela quer pular essa fase chata e humilhante do amador. Você quer nascer direto no alto do pódio, segurando o troféu, com os aplausos tocando de fundo. Mas isso vai contra as leis fundamentais da neurociência. A estrutura física do seu cérebro precisa desesperadamente do erro de cálculo. Os seus neurônios precisam da falha para engrossar uma coisa chamada bainha de mielina. A mielina é como se fosse o isolamento elétrico dos fios do seu cérebro. Quanto mais espessa ela é, mais rápido e preciso fica o seu talento. E ela só engrossa com a repetição e a correção de erros. Sem o tropeço constante e sem a cara na poeira. Não existe aprendizado real. A perfeição é uma miragem no meio do deserto, uma linha de chegada imaginária e sádica, que dá 2 passos para trás, toda vez que você dá um passo para frente. Se você busca a perfeição, você assinou um contrato vitalício com a frustração. Além disso, o perfeccionista cai numa armadilha matemática terrível chamada princípio de Pareto. Talvez você já tenha ouvido falar da regra 80-20. Ela diz que 20% do seu esforço gera 80% dos seus resultados. Para um cérebro saudável, chegar a 80% de qualidade é um excelente negócio. O trabalho está ótimo, útil e pronto para o mundo. Mas o perfeccionista não aceita isso. Ele gasta os outros 80% da sua energia, do seu tempo e da sua saúde mental para tentar espremer os últimos 20% de qualidade. É por isso que você se sente tão exausto. É por isso que a síndrome de burnout está engolindo as pessoas. Você está gastando o triplo da gasolina para andar os últimos 10 metros da corrida. Olha bem para a sua vida agora mesmo. Neste exato segundo, puxa a ficha da sua própria história. Olha para aquelas ideias geniais apodrecendo numa gaveta esquecida do seu quarto. Aquele projeto paralelo de negócio que você jura que vai tirar do papel na próxima segunda-feira. O exercício físico que você não começa porque não tem o tênis com o amortecimento de última geração. O idioma que você até entende bem, mas tem vergonha de abrir a boca para falar, porque acha o seu sotaque horrível. Quanto tempo de vida útil você já queimou esperando o sinal verde do universo? Quanto dinheiro e oportunidades você deixou na mesa porque não se sentia 100% pronto? As redes sociais potencializaram esse veneno em um nível industrial. Você abre o aplicativo e é bombardeado pelo palco iluminado dos outros.
Você vê corpos esculpidos perfeitos, rotinas matinais imaculadas às 5 da manhã, mesas decoradas e empresas faturando milhões. Você compara o seu bastidor diário, sujo e bagunçado, com o filme altamente editado da vida alheia. Isso aumenta o sarrafo do seu perfeccionismo até o teto. Faz você se sentir uma farsa. Mas a vida real, quando você desliga a tela do celular, é absurdamente caótica, ela é barulhenta. Ela é suja. Ela quebra as regras o tempo todo. As condições ideais, com a luz certa e a motivação no topo, simplesmente não existem fora da sua imaginação. Se você escolher esperar por elas para começar a agir, você vai ficar sentado nessa cadeira para o resto dos seus dias. A vida vai acontecer lá fora. Intensa, maravilhosa, cheia de altos e baixos e pessoas reais. E você vai estar do lado de dentro do quarto, apontando os seus lápis infinitamente, esperando a ponta ficar perfeita. Você precisa, mais do que nunca, fazer as pazes com a mediocridade criativa do início. O básico feito hoje espanca sem dó. O genial que fica para amanhã. Um projeto nota 6 que está rodando, respirando no mundo real e recebendo críticas, vale 1 milhão de vezes mais que uma ideia brilhante e irretocável trancada a 7 chaves na sua cabeça. A ação rápida e imperfeita é o único antídoto conhecido pela ciência contra o veneno do medo. Ficar parado no lugar, teorizando e desenhando cenários, só serve para alimentar o monstro da sua ansiedade. O antídoto para a ansiedade não é pensar mais positivo. É entrar em movimento. Então, faz um favor gigantesco para o seu próprio futuro. Abandona hoje, agora, esse padrão inalcançável que só tem te deixado estagnado e doente. Abrace a sua versão amadora, aceita o desconforto ardido e necessário de ser um completo iniciante mais uma vez. Deixa a mesa bagunçada. Ignora solenemente a louça na pia da cozinha, desliga a tela do celular e começa a digitar nesse documento em branco. Agora, antes que o café esfrie de vez.